Olá, seja bem-vindo ao canal da F10. Espero que vocês gostem. Nós vamos estar atualizando vocês semanalmente, todas as quartas-feiras, com conteúdos exclusivos da área da educação, para você que é proprietário, gestor, vendedor dentro de uma escola e precisa cada vez mais converter novas matrículas. Eu já peço agora para que você clique ali no like, já ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum novo vídeo que a gente vai postar semanalmente para vocês. Trago para essa conversa aqui nosso diretor operacional aqui da F10, o nosso CEO, Rafael Moreira. Seja bem-vindo, Rafa. Valeu, Rodrigão. Eu me apresento aqui, Rodrigo, sou head comercial da empresa e a gente vai trazer aqui um bate-papo incrível para vocês sobre as melhores práticas que os melhores grupos escolares estão obtendo usando o F10 como sistema de gestão do mercado. Beleza? Então a ideia aqui é que a gente possa praticar aqui no canal o que a gente faz já no nosso dia a dia. Então, tanto o Rodrigo como todo o nosso time, a gente conversa com as escolas, com vocês individualmente, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, seja por telefone, por videochamada. A gente analisa. Há 10 anos, há muitos anos a gente pratica processos, a gente avalia. E, Rodrigo, a ideia aqui é que a gente possa entender e apresentar, né, e disseminar esse conteúdo. O que você enfrenta de dificuldade no dia a dia? O que você enxerga quando o lead chega na escola ou quando esse vendedor na escola, esse gestor, essa equipe, ela recebe uma lista para iniciar um trabalho? O que exatamente você enxerga que o pessoal pratica e que está funcionando e o que não está funcionando? Qual que é o segredo das escolas que estão conseguindo, em dias atuais, o que já não se conseguia fazer antigamente em termos de matrícula? Legal. É uma boa abordagem que a gente pode trazer, Rafa. No dia a dia, em geral, o que eu percebo junto com o meu time é que nesse diagnóstico de contato com esse cliente, é muito comum que ele não perceba a dor que ele enfrenta dentro desse departamento da escola, que para mim é o coração de tudo, que é a área comercial, que é a dificuldade diária de fazer novas matrículas, que vai trazer uma rentabilidade maior para a escola, não só para pagar já o que ele tem ali de despesas, tudo como projeção de receita. E é onde que eu percebo que falta um pouco do próprio esclarecimento desse gestor que está na escola. Processos. Então, geralmente, ele utiliza um CRM, ele tem uma planilha, ele tem algum tipo de controle, mas que não tem processo a ser seguido dentro dele. E aos nossos olhos aqui, você sabe muito bem, melhor do que eu, que a gente não acredita numa estratégia que vá dar certo se não tiver uma estrutura de processo dentro de uma etapa do comercial, desde a hora que esse lead bateu aqui num funil, na boca de entrada do funil de vendas, e ele passa por processos de tratativa até a maneira que ele vá, que a gente chama hoje de lead score, ele vai ganhando uma pontuação que ele mereça uma atenção cada vez maior do time comercial para entender agora ali na ponta, quando tem a felicidade de trazer para uma visita presencial na escola ou uma reunião online como essa e aí ele consiga converter isso numa nova matrícula. Mas agora eu vou me colocar no lugar do dono da escola. Então, vou partir do princípio, a galera que aprendeu a fazer venda no modo old school, né? No modelo mais tradicional. Então, a gente está pensando aqui no modelo de vendas para empresas, né? O modelo de vendas B2B, a gente está falando do quê? O que é mais famoso, que foi muito praticado por décadas? O modelo de venda porta a porta. Então, eu tenho um mailing, né? Na época do mailing, hein? Então, eu tinha uma lista que nada mais é do que uma lista de empresas a serem abordadas, que tem ali dados básicos dessa empresa, dados ali de quem eu posso conversar, e chinela canta, né? Então você passa o dia visitando, abordando e chegar numa conversa de demonstração para conseguir encaminhar para uma proposta, e dali se formava, né, um forecast com os fechamentos da semana, no período e tudo mais. Só que hoje, principalmente no modelo de venda B2C, de cliente final, como que essa escola, sendo que o aluno ele não tem, por comportamento, né, por característica, procurar um curso para conseguir melhorar a sua habilidade e conseguir ganhar mais ou entrar no mercado de trabalho? Como é que essa escola chega nela? Nisso tudo que você está falando o seguinte, falta processo. Mas o processo, ele existe de alguma forma. Vou pensar nesse vendedor que está trabalhando na ponta. Ele recebeu uma lista e ele tem que fazer X ligações por dia para abordar esses alunos e conseguir converter para as demais etapas do funil e chegar para uma
proposta, né, para alguma coisa nesse sentido comercial. Que processo diferente seria que pode tão ajudar essa escola que está trabalhando no dia a dia? Legal, muito bom. Eu definiria, né, a questão que você traz para mim como, vamos chamar de macroprocessos e microprocessos. Então, o fato de eu saber que eu tenho processualmente um recebimento de e-mail ou lista que está sendo gerado pelo meu time de marketing e que passa para o meu time de vendas, ele imputa isso num CRM ou numa planilha e ele começa a fazer lá uma quantidade de ligações por dia para tentar, né, de alguma maneira, conversar com esses leads ou prospects para abordar que curso que a escola está oferecendo, alguma coisa nesse sentido. Mas ele esquece de algumas etapas, por exemplo, quando eu falo muito assim, com as escolas. José, você aí como gestor comercial da escola, quanto tempo o teu vendedor leva para entrar em contato com os leads que são gerados pelo time do marketing, né? O lead que é gerado lá por levantada de mão, se ele for inbound, ou por prospecção ativa, quando vem do time de pré-vendas. E quase sempre ninguém tem essa resposta. Ele só fala assim, é muito rápido. Tá, muito rápido quanto? É um tempo bom. Não, mas um tempo bom quanto? Eu preciso de um tempo mensurável. É 1 minuto, são 2 minutos, são 5, 10, porque já é mais que sabido que a gente vai falar aqui agora, não é nenhuma dica de ouro, que quanto mais rápido você responde um lead que foi gerado pelo teu time de marketing, maior a chance de conversão. Existem estudos no mercado que dizem que essa conversão ela pode chegar até 400% a mais se o lead for contatado nos primeiros 15 minutos. E isso vai sendo cada vez mais agressivo, né? Então ele é inversamente proporcional. Então se até 15 minutos eu tenho 400%, se eu estou falando com 14, com 13, com 12, com 11, com 5, com 2 minutos, eu não estou dando chance desse lead estar sendo abordado por uma escola concorrente que vai chegar antes de mim, por ter sido mais rápido, e vai ganhar a atenção desse lead ou prospect que está falando com o meu time de vendas. Então essa seria uma primeira parte que eu chamo do microgerenciamento. Então assim, teu time liga quanto? Liga rápido. Rápido quanto? Então, microgerenciamento. Eu preciso determinar o que a gente chama hoje de uma SLA. Né? Então, determinar uma regra dentro da minha operação comercial, que é um tempo de resposta que eu exijo que o meu time tenha para dar uma atenção para aquele lead. Feito isso, eu trago uma outra pergunta que eu acho assim muito importante também. Eu falo, quantas interações são necessárias que o teu time tem aí? Você tem uma métrica de, o que a gente chama literalmente de força de vendas, né? Tem muita gente quando eu falo assim, cara, como é que está a tua força de vendas? Ah, não, tem vendedores muito bons. Eu falo, não, eu imagino que sejam, né? Por isso que você os contratou. Mas eu falo assim, dentro desses bons que você tem, o que eles fazem exatamente, que você metrifica, que você consegue chegar à conclusão de que eles são bons. Então, eu falo assim, o Rafael como um vendedor, quando eu olho aqui o histórico do Rafael, os leads e prospects que ele contatou, foi necessário o quê? Ele encaminhar 2 e-mails, mandar 2 mensagens de WhatsApp, fazer 10 tentativas de ligação, e aí eu somo essa quantidade de atividades e eu tenho uma ideia da força de vendas que foi necessário para gerar um agendamento, por exemplo. E do agendamento, se houve um reagendamento ou não, até que se conclua numa matrícula. 99,9% das operações não tem essa resposta. Eu, particularmente, como você sabe, Rafa, como meu diretor, e a gente tem esse alinhamento comercial aqui dentro da F10, isso é um número que a gente não abre mão aqui dentro. Então, nas nossas reuniões semanais, nas nossas daily meetings, é uma das primeiras coisas que você aborda. Rodrigo, como é que tá? Como é que está a quantidade de esforço que a gente está tendo para conseguir falar com uma escola? Qual é o impeditivo que está tendo da pessoa que está sendo abordada na escola? É do pedagógico? É alguém responsável financeiro? É do TI? É do comercial? É o dono da escola? São informações que para nós são primordiais, mesmo porque, se a gente for agora no microgerenciamento, no microprocesso, a minha forma de comunicação com cada um desses responsáveis, ela é totalmente diferente. Né? Que é a escola que a gente tem aqui, né? Não só da vida na área de vendas, mas da preocupação da própria F10. Então, o Rafael, como nosso diretor, ele sempre deixa muito claro para nós. Rodrigo, se você está falando com alguém do financeiro, o script para falar com alguém do financeiro é totalmente diferente do script que eu uso para falar com o responsável comercial. Por mais óbvio que isso pareça, na prática isso não é aplicado. Mas espera um pouquinho. Pela maioria das escolas. Do que você está falando, está dando vários insights aqui. Então, o primeiro ponto que a gente ouve também muito no dia a dia é o seguinte: Rodrigo, Rafael, F10, olha, tudo isso que você está falando é legal e eu já faço. E ainda assim, o meu resultado, ele não é o esperado, eu sempre bato na trave para fazer a meta.
Então, o que você está dizendo é que não é só o que fazer, mas você ter um processo fabril mesmo, de acompanhamento de todas essas listas, esses leads, esses possíveis alunos que vão se tornar matrícula um pouquinho mais para frente. Porque eu fico imaginando aqui na minha carreira de vendedor, na prática a gente está falando, você que é responsável pelo telemarketing, você que é vendedor, você que é SDR, né, numa nomenclatura também usada bastante no mercado. A gente está falando o seguinte, eu tenho 80 leads, ou uma lista de 80 prospects para iniciar o meu contato. Primeiro ponto, por onde eu começo. Então, eu começo por aquele que eu acho por ordem alfabética. Então, esse é um primeiro ponto. Mas um segundo ponto tão importante quanto, você falou do tempo, né? Então, a gente tem que dividir um pouco as estratégias. A gente está falando aqui, primeiro, dos leads que vêm inbound, aquele que fez a levantada de mão. Então, ele veio pelo site, veio pelas redes sociais, foi o espontâneo, ele demonstrou interesse. Esse quanto tempo é determinante. Quando a gente mergulha no banco de dados e vai acompanhar o tempo do primeiro contato, desde que nasce esse lead, o tempo da primeira atividade, ela ocorre até 72 horas depois de que o lead é criado. Então significa que 3 dias após, em tempos em que a cada 1 minuto você já não lembra o que fez no minuto anterior, é muito tempo, muita coisa aconteceu. Então esse é o primeiro ponto. O como você faz, ele é determinante para o seu resultado final. Então esse é o primeiro. Quanto tempo você leva? A ideia aqui, antes de falar em automações de processos, o que usar, o que fazer, é ter um processo que você saiba que funciona. E outro ponto que foi um insight do que você disse, a gente está falando, discutindo um processo baseado nos melhores resultados. Então, quando a gente fala, cara, liga rápido para o lead, não fica esperando, não foi baseado no resultado de todas as ações, mas sim nos 5% melhores vendedores. E quando você fala no resultado o que esses 5% dos melhores vendedores, que são aqueles que têm um volume de vendas não só alto, mas consistente. Porque você sabe que é da área comercial, você bate a meta. Bater a meta não é um grande problema, mas é ter regularidade. Então você bater a meta o ano inteiro é muito diferente de você conseguir fazer de vez em quando. É isso que diferencia. E o que é esse 5%? Isso eu não estou falando, não é de hoje, tá? Isso se você pegar a literatura de 20, 30 anos atrás, início dos anos 80, lá na IBM, quando se começaram a praticar esse tipo de métrica, já se falava nisso. Então, o primeiro contato ele tem que ser o mais imediato possível. Só que tem um segundo ponto. Como é esse primeiro contato? Liguei e não atendeu, primeira ligação, tentativa de ligação realizada, e aí passo para o próximo contato, o próximo prospect, o próximo lead, é aí que começa o jogo. Então, primeiro ponto, você tem que retornar sim muito rápido. Então, esse é o primeiro ponto. Mas quantas vezes, quantas tentativas de contato você efetivamente executou para conseguir um contato real com esse lead? E aí a gente está falando de lead, seja no inbound, e está falando também na prospecção fria, cold call, cold mailing, né? Na prospecção outbound, que é a lista que não sabe que você vai ligar para ela. E tem formas também de você conseguir. E o ponto é que a gente está discutindo aqui uma forma que você consiga bater as suas metas todos os meses, mas a ponto de sair daquele círculo em que você recebeu o lead, faz 1, 2 tentativas de contato, descarta e pede mais leads para continuar o seu trabalho. Então, quando a gente olha, é muito comum a gente olhar em algumas regiões, por exemplo, em que no banco de dados da unidade, você tem 400, 500, 600 mil leads no município que tem 80 mil pessoas. Então, certamente, ele desenvolveu um processo de duplicação de cadastros e ele está pegando contatos de variadas formas só para poder sustentar um círculo que fica infinito. Então, do que você falou aqui, o que eu peguei? É muito importante ter um primeiro contato agilizado. É tão importante quanto você não desistir, e não desistir fácil. Você
ter uma cadência de contatos que garantam que você, de fato, vai conseguir conversar com esse lead e executar o script que você tem que conversar com ele. Então, a gente nem está falando ainda do que exatamente falar ou como falar, mas exatamente de como conectar com esse lead para você ter garantir que você conversou com ele. E aí sim poder caminhar nas próximas etapas do funil. Por isso que a quantidade de ligações ela é tão importante ser metrificada, né? Então você analisou e desenhou literalmente, né, a minha fala, porque não é também incomum quando eu estou falando com esse diretor, com esse dono de escola, com esse gestor responsável pela área comercial, quando eu falo assim, qual é a força do time de vendas, ou seja, qual o trabalho, o esforço que o time tem para conseguir contactar um lead ou um prospect. E quando ele não tem essa resposta, que eu não sei quantas tentativas de ligação, aí entra mais um microgerenciamento. Então, a partir de quantas tentativas de ligações eu devo descartar esse lead? Porque quando eu tenho um histórico que eu sei que, cara, com mais de 10 tentativas eu tenho uma base de dados aqui de informação que diz que, a partir da 11ª tentativa de ligação cai demais a conversão. Então, se até 10 tentativas não converteu, esse é o momento de eu descartar. Então, agora eu acho uma métrica da minha escola de entender qual é o meu. Isso vai variar de escola para escola, tá, gente? Porque isso depende muito do perfil do vendedor, da SLA que a escola vai determinar. Mas tem que ter um ponto. É com 2 ligações, é com 5, é com 10, não importa qual, mas tem que ter um deadline ali. Uma vez que isso foi identificado, agora eu posso dar autonomia, se eu quiser, ou centralizar isso em mim como gestor, de falar, cara, a partir de 10 tentativas ali, descarto o lead. Por quê? Esse lead tem um custo, né, Moreira? A gente sabe muito bem todo o dinheiro que é aportado para o marketing. Então a gente pode fazer uma conta de padaria aqui para vocês e assim, tô gastando R$1.000 por mês em marketing. E tá me gerando 1.000 leads, ótimo, tá te custando R$1 por lead. Só que você tem lá um time de 5 vendedores e todo dia cada vendedor descarta 10 leads, tu tá perdendo 50 pila por dia. Entendeu? Então você já começa a ter métricas de perda. E que quase ninguém se preocupe e acha que isso não tem uma relevância. Somente para quem está voltado à performance e alta conversão de matrícula vai se preocupar com esses dados e vai ter insumos de informação através de dashboards e indicadores que vai mostrar, putz, cara, o meu problema está nessa etapa do meu funil. Eu estou permitindo que o meu time descarte lead demais. Então, por isso que eu não estou conseguindo ir para a próxima etapa, que é o quê? A de diagnóstico, de conseguir o contato com o aluno, multicanal, né? A gente está falando aqui, então eu posso mandar um e-mail e ver se ele responde o e-mail. Posso mandar um WhatsApp e ver se ele responde o WhatsApp. Você chegou no ponto. E posso ligar, né? Para saber qual que é o canal que ele vai me atender, né? Era isso que eu ia te perguntar. Porque falando com os gestores das escolas, principalmente o pessoal responsável pela área comercial, eles falam muito o seguinte, eles falam, cara, a gente falou bastante sobre ligações, então ligações, a primeira, a segunda, a terceira. Mas você chega lá no salão do tele, no salão da área comercial, você pega todos os SDRs, os teles e os vendedores, é todo mundo assim, né? É um silêncio, você não ouve eles falando, né? Então, a gente talvez, de fato, a gente fala menos ao telefone, ligações desconhecidas então, né? Mas você diria o que para esse novo comportamento em que as pessoas elas falam menos e trocam mais mensagens? Pelo que você comentou agora por último, a gente está falando de ter uma mescla de ações de contato, não só por telefone, e como é que a gente organiza tudo isso? Eu literalmente metralho o lead, eu ligo, eu mando e-mail, eu mando mensagem, eu mando um WhatsApp, eu faço ligação pelo WhatsApp, ligação pelo telefone, mando um fax, como é que é isso? Legal, então mais uma vez a gente volta para microgerenciamento. Então a gente pode ter que dar um passo um pouquinho para trás, que a gente vai falar um pouco de como esses leads estão sendo gerados. Então, quais campanhas foram feitas para que chegasse essa lista na mão do meu time de vendas? É uma das respostas que eu posso te dar, entendeu? Porque eu começo a entender qual é o perfil daquela lista. Então, se são leads que a gente fala leads quentes ou leads talvez não tão quentes, que eu uso aqui o termo grosseiro do mercado de espuma, que eu brinco, não manda espuma pro meu time trabalhar. Quer ficar ligando para saber que aquele lead não tem a menor afinidade ou conexão com o nosso negócio e eu estou desgastando todo o meu operacional para isso. Então, a resposta que eu acho para o que você está me perguntando é justamente isso. Você tem um controle da gestão também das listas que são geradas para isso, porque isso dá uma direção e um enfoque maior. Quanto mais você acertar a mão na geração dessas listas, menos esforço
tá? Mas não mais fácil, tá? Mas menos esforço vai ser necessário para conseguir ultrapassar essa barreira. Então, assim, é o lead, eu poderia entrar aqui em conceitos intergeracionais, por exemplo. Então, se está tendo feito uma campanha para atingir pessoas de terceira idade, para fazer curso de informática, por exemplo, eu não sugeria mandar o WhatsApp como o melhor canal de comunicação. Tenta ligar para essas pessoas que eu acredito, é só um sentimento, tá? Eu acredito que elas vão atender mais ligação do que responder mensagem, tá? Mas se de repente está fazendo uma campanha para tentar captar alunos entre 10 a 15 anos de idade, esquece ligação. Esse cara não vai te atender. Eu nunca vi, eu tenho 2 vezes, eu não vejo minhas filhas falando no telefone, a não ser gravando áudio e mandando mensagem. Então, fazer a identificação do perfil que está sendo gerado essa lista ajudaria muito na conversão disso para a próxima etapa do funil. Antes de você fazer algum comentário sobre isso, eu acho muito importante a gente colocar aqui para vocês que a gente está agora chegando no meio do funil. Então, a gente falou que todo o controle e gestão de métricas que nós temos que ter de entrada de leads. Quando a gente já conseguiu falar com esse lead, a gente já está conseguindo diagnosticar, entender o perfil, se faz sentido ele estudar na minha escola ou não, os cursos que eu tenho, porque como você falou, essas pessoas são bombardeadas de propagandas e campanhas o dia inteiro. Por isso a importância de entrar em contato logo. Porque a sua campanha, se há muito custo por palavra, por turbinar publicação, ela chegou até aquele lead, cara, fala com ele na hora. Porque muito provavelmente a campanha do seu concorrente também chegou. E ele preencheu lá um dado de formulário também. Então, se aquele time da escola concorrente entrar em contato primeiro, putz, ele já ganhou a atenção daquele cara, você já ficou para a segunda lista aqui, ó. Aí daqui a pouco vai para a reunião, teu gestor tá te cobrando assim, pô, mas você mandou mensagem aqui, o cara não respondeu, não sei o quê. Aí você vai começando a ver em quanto tempo ele mandou aquela mensagem. Ah, eu tô vendo, o lead foi gerado às 10 da manhã, a mensagem foi enviada às 10h20. Porra, esquece, já tá demorando. Ele não tá respondendo mais porque provavelmente entre 10 e 10h20 algum concorrente meu já tá falando com ele. Eu posso dar essa certeza? Não, mas as métricas nos apontam a tomar cuidado em cuidar disso. E quando você não tem essa informação, putz, cara, você trabalha meio que na sorte, né? Não deixa a vida me levar. E quando você tem essa possibilidade de metrificar e colocar as ações em prática, a gente chega na metade do funil, que é onde aqui a magia vai acontecer. Que agora eu preciso entender a dor daquele aluno que está buscando a minha escola, e eu acho que também aí existem outros processos necessários, que a gente vai falar de perguntas de implicação, gatilhos mentais, e na teoria é tudo muito lindo. Quando eu posso falar com um diretor de escola ou um head comercial de uma escola, ele fala, não, aqui a gente tem tudo isso, mas se eu apertar e falar, então mostra para mim, eu vou causar um desconforto. Porque, na verdade, é comum de nós seres humanos, né? Quando a gente se sente um pouco encurralado, a gente meio que entrega uma informação nem sempre tão verdadeira, mas eu faço ele, no mínimo, pensar, putz, cara, será que é isso que está faltando para converter melhor minhas matrículas? Eu não vou te afirmar assim, ó, mas quase sempre as análises que a gente faz dos relatórios que tem, pelo menos de quem já usa o nosso sistema, nos levam a crer. Aí o nosso time de consultoria entra em ação, né? Entra em contato com a escola e fala, cara, vamos dar uma olhada aqui, você não extrai esse tipo de relatório, você não está fazendo esse tipo de análise dos dados, será que não é por isso que você não está convertendo? Eu não estou te afirmando, mas vamos fazer um teste, vamos implementar, vamos implantar esse processo para a gente ver se melhora? E lógico, depois vai fazendo ajustes. Mas o que eu posso sempre dizer é, fazer do jeito que está fazendo e não está convertendo, vai continuar não dando certo, né? Você tocou num ponto, fazendo um paralelo aqui novamente. Você falou sobre descarte. Eu tive um chefe que falava o seguinte, quando a gente chegava para ele e falava, olha, me troca de região, me dá uma outra lista, alguma coisa assim, porque nessa região, né, nessa lista que você me deu para trabalhar, eu já esgotei as possibilidades, né? Ele simplesmente respondia o seguinte para a gente, você já vendeu para todo mundo? Não, então volte nela e venda. Então, é muito claro para a gente, quando a gente chega para esse gestor, ou para o próprio vendedor e fala, olha, descartei toda essa lista que você me deu aqui, eu já esgotei as possibilidades, as tentativas de contato com elas. Tá, mas quando a gente vai olhar na prática, me fala o seguinte, quais são os leads descartados dessa semana que tem ao menos 10 tentativas de atividades de contato? Você vai olhar, você vê que você cai no problema que a gente falou lá no começo. Então houveram 2, 3 tentativas. Então ele ligou uma vez, mandou uma mensagem, ligou uma terceira e descartou.
como você faz? Como que a gente pode ajudar essa escola? Como é que esse gestor ele pode fazer para que, de fato, voltando lá no modelo Fabril, que a gente está discutindo aqui, como fazer uma matrícula e transformar isso num processo Fabril para que as metas sejam cumpridas todos os meses. Então, quando a gente fala numa empresa, o que um gestor, um proprietário, né, da escola, ele deseja? Ele precisa de previsibilidade. Ele não pode chegar todo fim de dia e falar, olha, são 4 horas da tarde e nenhuma matrícula ainda. O que deu errado? O que faltou hoje? Então, essa análise ele tem que fazer por período. Então, de manhã, como é que foram os resultados? E à tarde? Então, o que esse gestor pode fazer para ter certeza, antes de encaminhar uma nova lista para a equipe, antes dele fazer novos investimentos na angaração de novos leads, para ter certeza que aquele estoque, né, que aquela leva de cadastros, de leads, de prospects que ele encaminhou para a equipe, foram realmente trabalhados em todas as tentativas, né, foram esgotadas as possibilidades antes de abordar uma nova safra, vamos dizer assim. Ótimo. Resposta muito fácil de dar e muito clara também, lembra? Se você que é gestor hoje, dono de escola, você não tem a preocupação com tudo que nós estamos falando nessa conversa aqui sobre análise de dados, esquece. Você vai continuar tendo os mesmos desafios que você está enfrentando hoje. Você tem que aprender a amar os números, gostar de análise de dados. Então, quando você me pergunta isso, Rafa, a resposta que eu tenho é assim, ó. Olha o que você já converteu. Então veja dos leads que foram gerados, o que gerou de venda, tá? E que o time comercial colocou para dentro. Agora peça um relatório para os teus controles aí, teu sistema, tua planilha, e olha aqui, ó, dos que converteram, da onde que eles estão vindo? Você já vai identificar qual foi a melhor campanha, né, de qualidade de lead score que fez aquele lead converter. Olha a quantidade de interações que foi feito com cada um desses leads. Ah, foi feito 10, 15, 20. Dessas interações, quais que melhor converteram? Foi resposta de e-mail? Foi de WhatsApp? Foi de ligação? Você consegue perceber que você vai filtrando isso e você vai tendo as respostas. É uma receita de bolo? Não necessariamente, porque infelizmente o mercado muda, o comportamento muda. Mas para aquele período que você está avaliando, vai ser o norte certeiro que você precisa manter para, naquele determinado momento, você continuar convertendo. Pega também o contrário, porque esse é um outro erro comum que a gente faz, né? A gente gosta muito de falar do que a gente vendeu. Me conta, como é que você conseguiu converter essa matrícula? Aí daí, você fez 2 ligações, 3, 5, 10. Agora me conta por que você não vendeu. Que são coisas que você também nos cobra aqui nas nossas reuniões, né? O que deixamos de fazer para que essa escola se interessasse mais sobre a nossa metodologia com o nosso sistema para ela? Será que vocês abordaram certo? E para isso tem que ter um time, né, como é que eu falo? Muito maduro a receber críticas sem levar para o lado pessoal. Porque eu mesmo tendo anos de experiência, a gente já trabalha em outros projetos anteriores a esse junto, eu pelo menos me enxergo assim, né? Eu não sou o dono da verdade, não estou trazendo para vocês aqui coisas empíricas, mas sempre através de boas práticas. Então a gente fala, putz, lembra de onde a gente veio, quando a gente fez tal coisa lá? Vamos tentar fazer essa ação aqui para ver se vai dar certo? Se você não tentar, você não vai descobrir a resposta. Então eu concluo a minha fala aqui da tua pergunta, né? Que é, você tem que analisar o que você vendeu e o que você não vendeu. O que foi feito de bom dentro do que vendeu e o que não foi feito para aquilo que não vendeu. E ver se essa conta fecha. E aí você vai fazendo ajuste de processo. Não se assuste se você pegar lá os que não venderam. É muito normal, mas não é sempre, tá? Que eles vão vir de campanhas diferentes daqueles que venderam. Porque é lógico, porque se tivesse vindo da mesma e você usou o mesmo processo para todos, você deveria ter convertido. E se tem algum que veio daquela campanha que está mais vendendo e não converteu, ótimo, separa ele para uma outra safra e começa a entender, tá? Se então não era campanha, então o que era? Quantidade de ligações, a gente saturou demais, a gente demorou para responder a mensagem, demorou para responder o e-mail. Ou seja, tem várias formas de investigar e chegar a alguma análise de conclusão. Certeza, garantia? Nunca. Mas você sempre vai ter um norte para poder identificar. Quer ver, ó, pegando um gancho, eu vou passar aqui, a gente já vai entrar aqui na parte de final de funil, mas eu me lembro de uma reunião que eu falei com um cliente que ele estava muito resistente, quando eu estava falando se ele fazia esse tipo de análise de dados. Aí eu lembro que a gente até usa na nossa apresentação aquela fala
do Peter Drucker, né, que a gente só melhora aquilo que mede. Então, o que isso quer dizer? Se você não traz métricas do trabalho que o teu time faz, como é que você vai melhorar o trabalho que ele está fazendo? Você não sabe se é bom ou ruim, entende? Então, se você não se ofende com essa fala, que você tem um mindset aberto a ouvir isso de maneira positiva do que a gente está trazendo. Eu lembro que numa reunião eu comentei, ele falou assim, ó, Rodrigo, tá, eu tenho todas essas métricas aí e tudo, talvez não tão refinado assim, mas eu estou no caminho. Falou, ótimo, já está à frente de muitas outras escolas do mercado. E quando eu falo muitas outras, gente, 90% das escolas do mercado. Sabe? Se você se permite se criticar, né? Também, você já né? está à frente. Muito, né? Já está 99% à frente. Mas concluindo aqui, só lembrando dessa história que acho que é bem importante, ele falou assim, ó, cara, o meu problema não está na conversão, meu problema está na retenção. Aí eu falo, cara, será que o teu problema é retenção? Porque muitas vezes você não retém porque você vendeu errado. Né? Então ele precisava mesmo estar fazendo esse curso, ele foi usado todos os processos que você determina dentro da área comercial para colocar isso aqui para dentro e não sobrecarregar lá a secretaria, financeiro, pedagógico, para colocar um aluno que daqui no segundo mês não paga mais a mensalidade e você não sabe por quê, porque ninguém consegue nem contatar com esse aluno para saber o porquê que ele não vem mais para a escola. Então eu comentei com ele assim, ó, pega aí os seus alunos que mais atrasam mensalidade, porque isso geralmente é meio que padrão nas escolas, né? Então você tem ali os que oscilam, mas vamos supor, o Rodrigo é o cara que todo mês atrasa ali no começo. Sempre tem um Zé, uma Marinha, um Rodrigo, que são ali, sempre os caras que começam a ter problema de inadimplência nos primeiros meses. Tira uma lista e vai ver quem está vendendo para esses leads que estão com problema de pagar. Você não vai se surpreender se você se identificar com o mesmo vendedor. Aí você fala, isso é uma coincidência? Não é. Aí você vai lá, se você for interessado em procurar essa resposta, e pede para olhar o histórico de conversa que esse vendedor, que chama Rodrigo, vamos supor, teve com esses leads que coincidentemente são os que sempre atrasam, que ameaçam sair. Aí você vai ver, o cara tem 3, 4 interações, uma baita de uma mensagem de WhatsApp com um áudio super persuasivo, onde ele está vendendo sempre preço, oportunidade, mas ele não fez uma análise assim, esse cara precisa estudar aqui com a gente mesmo? Ele precisa fazer inglês? Ele vai viajar para o exterior? Não vai? Ele está procurando uma nova oportunidade de trabalho que de repente ter a fluência de uma segunda língua vai dar um salário melhor para ele? Ele não tem resposta. Com base nisso, então, de tudo isso que a gente afirmou, dá para a gente falar que vendas é uma ciência? Com certeza. Eu não tenho dúvida e eu digo que ao longo dos meus quase 50 anos de idade, mais de 25 deles na área comercial, eu acho que eu fui enganado lá atrás quando me falaram que venda era um dom, né? Que quem tinha uma maior habilidade de comunicação, que conseguia vender o que quisesse, como também de forma muito errada a gente foi ouvindo a vida toda aqui na área comercial, esse cara é bom, ele vende até a mãe. Como assim, né? Quem vende a mãe não é bom, né, cara? Então a gente foi entendendo que através desses processos... Geladeira para esquimó. né? Guarda-chuva e dia de sol, até dia de sol, né? Até entendo, porque o sol também faz a sombra, mas enfim, nessa linha, eu não tenho dúvida que esses microprocessos e processo em si fez, nas últimas décadas, todo mundo entender que se a pessoa tiver uma mínima habilidade de comunicação. Então, o que são habilidades de comunicação? Não ter vergonha de falar, né? E o que faz a pessoa perder o medo de falar? Não ter medo de errar. Porque quem é do comercial, o pessoal fala, pessoal cara de pau. A gente não é cara de pau, a gente só não tem medo de errar. Né? A gente está preparado para estar criticado o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, é importante eu colocar que o objetivo não é menosprezar aquele que tem uma ótima comunicação, muito pelo contrário. É tão importante, se era importante no passado, muito mais importante hoje. Mas o que a gente está abordando aqui é que para que a gente consiga ter isso mensalmente e de maneira regular, consistente, é que você tenha, além de uma boa comunicação, um método que garanta que todos os leads sejam abordados de maneira uniforme. Faz sentido? Total. E concluo então te dizendo, ciência por quê? Porque a gente vai falar da área da psicologia. Então a gente está falando sobre gatilhos, sobre script, sobre palavras, tempo de pausa. Então são estudos que foram feitos através de comportamento humano nas últimas décadas que entenderam assim, cara, o cara para ser um vendedor, ele não precisa ser somente aquele cara bom comunicador.
Porque nem todo bom comunicador é um bom vendedor. Por quê? Porque falta técnica. Falta a gente pegar esse cara, botar ele num processo aqui e falar, cara, se você melhorar o teu script, se você ouvir mais, você é muito acelerado, você fala demais, respeita um pouco o teu tempo de fala, ouve mais. Então você vai dando norte, caminhos para essa pessoa que está atuando na área comercial e ela vai se tornar um excelente vendedor. Então não tenho dúvida, tá? Que vendas é ciência. Legal, Rodrigão. Legal, gente. Olha, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Esse foi o primeiro, acredito que de muitos, que a gente faz, em que comentem com a gente o que vocês acharam, o que a gente pode abordar por aqui. A gente tem um veio muito comercial, todas as nossas soluções também são voltadas para ajudar vocês a conseguirem vender mais e melhor. Então, a gente pode abordar N assuntos. Hoje, o tema diário, a gente está falando, o assunto que está muito no nosso dia a dia, como é que a gente pode elaborar melhores cadências, melhores roteiros, melhores scripts, que métodos podem ser utilizados, onde que a inteligência artificial pode ajudar nesse dia a dia, né, nesse modelo de contato. Então, convido você para participar novamente, acompanhar a gente toda quarta-feira e obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.